Mateus, capítulo 5, versículo 4. Tema de hoje: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos ler o texto? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Eu não conheço ninguém que gosta de se lamentar. Eu não sei você, mas eu nunca vi alguém ter prazer no lamento. O lamento é incômodo para a natureza humana. O ser humano, por natureza, ele vai sempre buscar evitar o sofrimento e a tristeza. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de viver uma vida em lamento. Na Bíblia, nós encontramos, por exemplo, o livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias, quando o povo de Deus foi vítima da invasão do Império Babilônico, não é? Pelo rei Nabucodonosor. E ali Jeremias, vendo a situação do seu povo morrendo, crianças passando fome, idosos sem uma casa para dormir, porque tudo foi destruído, Jeremias olhou para aquele cenário e se lamentou. Por isso ele escreveu o livro de Lamentações. Se lamentar não é pecado, mas também ninguém gosta de ter uma vida de lamentação. Normalmente, o ser humano ele procura pelas companhias onde as pessoas estão alegres e são alegres. Normalmente as pessoas gostam de uma companhia de pessoas que sorriem, não é? Faço uma pergunta aqui para você. Quem aqui de vocês gostaria de sentar ao lado de uma pessoa com a cara fechada? No momento de comunhão com os irmãos, quem gostaria de abraçar alguém que ficasse com os braços cruzados? Ninguém. Porque não é da nossa natureza se lamentar. Não é da nossa natureza viver uma vida triste, amargurada, uma vida sem sentido. Não, porque Deus nos criou para viver pela sua glória. Deus nos criou para viver não sorrindo em todo o tempo, mas ao menos se alegrando. Porque sabemos que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tristezas da vida, quem nos fortalece é o Senhor. Nesse texto, encontramos aqui, irmãos, um contraste. Veja bem, há um contraste aqui. Como é que eu vou ser feliz ao mesmo tempo chorando? Como é que eu vou chorar sendo feliz? Porque a palavra bem-aventurado é uma palavra grega, makarios, que significa feliz ou abençoado. Portanto, Jesus está dizendo: felizes são os que choram. Abençoados são os que choram. É isso que Jesus está dizendo. Mas isso nos deixa com uma incógnita, porque nesse texto aqui encontramos a palavra bem-aventurados, felizes, mas por que então chorar? E se choram, como podem ser felizes? Como é que é isso? No mundo em que vivemos, as pessoas têm cada vez mais considerados os prósperos e os alegres como os felizes. Felicidade para o mundo é onde as pessoas vão viver de acordo com seus próprios prazeres. Felicidade para o mundo é onde as pessoas vão estar satisfazendo as suas próprias vontades. Beber, se prostituir, sexo. Hoje existe o culto ao sexo, né? O culto à beleza, à prostituição. As pessoas encontram alegria ou felicidade seguindo a inclinação do seu próprio coração, que é o pecado. Porque se a gente olhar para o nosso coração, nós não vamos ver bem algum, porque somos depravados pelo pecado. E a gente vai ver e aprofundar isso mais daqui a pouco. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que no mundo há essa conotação de felicidade, de que as pessoas só serão felizes se
estiverem satisfazendo as suas próprias vontades, seus próprios desejos pecaminosos. Mas na Bíblia, no Evangelho, não é assim. Jesus disse que a paz dele é diferente da paz que o mundo oferece. Jesus disse que a alegria dele é diferente da alegria que o mundo oferece. Portanto, nós, como crentes em Jesus Cristo, irmãos, não podemos compartilhar da alegria que o mundo vive, nem muito menos da felicidade que o mundo está vivendo, inclinados com seus corações para os seus desejos pecaminosos. O que podemos ver aqui na Bíblia é que a Bíblia nos apresenta dois tipos de tristeza. Presta atenção. 1 Coríntios 7:10 vai nos dizer o seguinte, que no mundo há dois tipos de tristezas e a gente vai ver isso aqui hoje. 1 Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, perdoe-me, eu acho que é 2 Coríntios 7:10, é isso mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 7:10, o texto diz assim, ó, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Veja bem, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas, porém, a tristeza do mundo produz o quê? Morte. A tristeza do mundo produz morte. Logo, nós temos dois tipos de tristeza aqui. A tristeza segundo o mundo, qual a consequência? Morte. E a tristeza segundo Deus, qual a consequência? Vida. Quando Jesus nos diz, irmãos, bem-aventurados os que choram, ele está dizendo, bem-aventurado os que se entristecem segundo a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. Agora, que tristeza é essa? Que tristeza é essa que produz vida? Que tristeza é essa que produz em nós alegria? Olha o contraste. Uma tristeza que produz alegria. E é exatamente isso que o texto ele quer nos falar em Mateus capítulo 5, versículo 4. Quando há uma tristeza segundo Deus em nossa vida, essa tristeza segundo Deus produz vida. Ou seja, o choro que é bem-aventurado é o resultado de uma compreensão da santidade e da bondade de Deus. Ou seja, Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom e eu não sou nada diante dele. Irmãos, esse choro é o mesmo choro que Isaías teve quando viu a face de Deus. Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E naquela visão que Isaías teve de Deus, a primeira coisa que ele percebeu foi a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor. E depois o que foi que ele viu? O seu próprio pecado. Ele disse, quem sou eu? Habito num povo de lábios impuros. E sou um homem de impuro lábios. Esse é o choro que todos nós precisamos ter. O choro pelo nosso próprio pecado. O choro pela nossa depravação pecaminosa. A tristeza pela qual Cristo promete consolo, irmãos, é um pesar pelos nossos pecados. É o sentimento de tristeza por nós mesmos, pelos nossos pecados, nosso estado espiritual de pecadores que somos. É por nossas iniquidades que nos afastam de Deus. É por isso que nós devemos chorar todos os dias da nossa vida, pela nossa rebelião contra Deus. Irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que os crentes pecam e não estão mais aí, irmãos. Não estão nem aí. Que tempo é esse que estamos vivenciando, onde há crentes Raimundo, um pé lá fora, um pé dentro da igreja e um pé no mundo, e não estão nem aí. Quem cuida da minha vida sou eu
eu faço da minha vida o que eu quero, meu corpo, minhas regras, são os cristãos modernos, né? Que de moderno não tem nada. Que tipo de cristão é você que não tem chorado pelo seu pecado? Que tipo de cristão é você que não tem se colocado diante da presença do Senhor e contemplado a majestade dele diante da nossa depravação pecaminosa? Qual foi a última vez que você orou pedindo perdão a Deus pelos seus pecados? Ou você acha que diante de um Deus santo, você vai poder continuar pecando sem que nada aconteça? Um dia o boleto chega. Um dia a conta chega, irmãos. E isso aqui não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Não existe cristão sem arrependimento de pecados. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão cada vez mais mergulhadas dentro do poço do pecado e não estão nem aí. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus só vai te consolar quando Ele encontrar no teu coração arrependimento. Deus só vai te consolar quando Ele encontrar na tua vida verdade. Nós somos chamados a viver um evangelho puro, onde há um Deus santo e há um povo pecador. E diante desse pecado, o nosso dever é confessarmos os nossos pecados todos os dias diante do Senhor. Por isso eu pergunto, qual foi a última vez que você confessou o seu pecado ao Senhor? Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus dizendo, Senhor, eu pequei? E tem orações que são assim, né? Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, que são muitos. Em nome de Jesus, amém. Que oração! Que oração é essa, irmãos? Isso não é oração. Deus, Ele não quer ouvir apenas o teu pecado, simplesmente ouvir o teu pedido de perdão. Deus, Ele quer ouvir aonde é que você está pecando. Senhor, eu estou pecando nisso aqui. Me perdoa. E o salmista vai nos dizer que pecado perdoado é pecado confessado. E pecado confessado eu digo qual foi o meu pecado. Já imaginou eu errar com o irmão? Irmão, me perdoe. Aí o irmão pergunta, pelo quê? Me perdoe, irmão. Pelo quê? É o que Deus pergunta a você. Senhor, me perdoa. Aí Deus pergunta lá do outro lado, pelo quê, meu filho? Pelo quê, minha filha? Por isso, por aquilo e por isso outro, Senhor. Aí sim. Por isso que João 9 vai dizer, primeira carta de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que a Bíblia diz. Olha o que também diz Atos capítulo 2. Atos 2, versículo 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, de modo que venham dias de refrigério para a tua alma. Quer refrigério para a sua vida? Quer uma vida de alegria? Se entristeça pelo seu pecado. Chore pelos seus pecados. Se derrame diante de Deus pelos seus pecados. É esse sentimento de tristeza por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelo nosso estado espiritual de pecadores e depravados que somos, que Deus Ele quer ouvir. Deus não quer ouvir orações do tipo, ó Santíssima Trindade, ó Pai bendito, santo, santo, santo é o Senhor. Não, Deus não quer ouvir nada, isso não, irmãos. Deus quer ouvir uma oração humilde. Uma oração que é feita por uma pessoa que foi ferida pela palavra, que foi cortada pela espada, que é a palavra. Porque Deus é o Deus que fere, mas é um Deus que cura. Deus é um Deus que humilha, mas é um Deus que exalta. A pergunta é, você quer ser permitido ser ferido pela palavra? Você se permite hoje ser ferido por essas palavras do Senhor Jesus?
Há espaço no teu coração para o choro de arrependimento, de confissão de pecados? Aqui, meus irmãos, nós somos chamados para uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, porque muitas vezes nós aprendemos errado. A gente diz, leia a Bíblia, mas escute bem, irmãos, vejam só, você não deve mais ler a Bíblia, você tem que meditar na palavra. Ler é uma coisa, eu leio aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eu estou lendo, mas meditar é outra, é diferente. A partir de hoje, não leia mais a palavra, medite. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra dia e noite e dia. Meditar é pensar, é falar com Deus, é estar buscando fazer a sua vontade, meditar na palavra. Salmista Davi, no Salmo 51, ele chorou. E o choro dele foi de lamento. Foi uma tristeza segundo Deus, não segundo o mundo. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Essa é a oração de Davi quando ele adulterou com Batseba. Ele se arrepende e chora pelos seus pecados. Salmo 51. Aqui, irmãos, há um lamento, há um choro de arrependimento. Veja como ele começa o salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha o que o pecado faz com o ser humano. Dor, sofrimento, mas ele aqui está se confessando. Verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso sentimento, irmãos, pelos nossos pecados. Paulo, em Romanos 3:23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23, ele disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3:10, o próprio Paulo vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Efésios 2:1, Paulo vai dizer que ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. E como diz o salmista, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, você é réu. Você sai daqui hoje como réu. Talvez se você entrou como vítima, você sai daqui hoje como réu. Você é um pecador que carece da graça do Senhor. Agora, sabe o que é que vai te livrar desse julgamento? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quer ter paz para a sua vida? A verdadeira paz? Quer ter a verdadeira alegria para a sua vida? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 41, o salmista disse:
E foi quando ele estava em um poço de lama que o Senhor o resgatou. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você se sinta assim, em um poço de lama, de pecado. E hoje é o dia de salvação para a tua vida, para a tua casa. Eu quero concluir com uma ilustração. Essa ilustração é bíblica. Se encontra em Lucas 18, versículo 9 a 14. Lucas 18, verso 9 ao 14. Essa ilustração foi contada por Jesus. Jesus ele conta a história de um fariseu e um publicano. E a história diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Hoje pela manhã, quando eu preguei sobre os humildes de espírito, nós falamos sobre isso. Aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que amam a si mesmos, são narcisistas, cultuam o seu próprio corpo e a sua própria imagem. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Quem são esses? Os fariseus. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Característica de um narcisista. Verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu é aquele que entendia da lei. Era um pastor da época. Um publicano era conhecido como um ladrão da sociedade, uma pessoa que não merecia respeito. Fariseu e publicano. Diante disso, o fariseu orava dizendo o seguinte: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha, Senhor, aí começa a relatar as suas obras: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, o fariseu era um narcisista, olhava para si e amava a si mesmo. Condenava o próximo, ficava se vangloriando das suas próprias ações. Será que tem gente assim hoje, dentro da igreja? Será que tem gente assim hoje, lá fora? Tem, e muitas pessoas agem como um fariseu, que querem obedecer a Deus pela lei. Mas ninguém vai conseguir fazer a vontade de Deus pela lei. É só pela graça. É só pela graça. E é isso que o publicano faz. O publicano era consciente do seu estado pecaminoso. Por isso, nem a cabeça conseguia erguer. É a postura de um publicano que você deve ter em sua vida. Consciente do seu pecado. Consciente das suas obras. De que sem Deus nada você pode fazer. Irmãos, quanto mais perto da luz você estiver, mais sujeira você verá de si mesmo. Quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais você enxergará o seu pecado. É isso o que este publicano nos ensina. É isto que a palavra de Deus nos ensina, porque é impossível pecar e não ter um sentimento de tristeza por tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz. Quem tem Cristo no coração não consegue pecar em paz. O crente verdadeiro, ele não vai conseguir ter paz no pecado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós, cristãos,
quando pecamos por acidente, alguma coisa aqui ou outra, o Espírito Santo logo diz: ei, rapaz, pede perdão à tua esposa. Ei, pede perdão ao teu marido, olha como tu falasse com ele. É o Espírito Santo. Ei, pede perdão ao teu filho. Ei, filho, pede perdão ao teu pai, à tua mãe. Não é assim que fala com os teus pais, não. Isso é o Espírito Santo convencendo cada um de nós do nosso pecado, da justiça e do juízo. Do contrário, você nunca teve o Espírito Santo na sua vida. Se você peca sentindo paz, há algo de errado que precisa ser consertado. Irmãos, Deus é um Deus que fere com sua palavra, mas é um Deus que cura. Ele humilha para exaltar. Permita-se ser ferido pela palavra do Senhor. E assim você vai obter cura divina para a sua vida. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quando ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, sabe o que ele estava querendo dizer? Bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que têm humildade em si. E humildade não é sinônimo de pobreza material. Humildade é sinônimo de uma pessoa que tem em sua essência um bom caráter diante de Deus e diante das pessoas. A humildade que o Senhor Jesus nos chama, a pobreza espiritual e o choro para o qual Jesus quer que nós choremos, é um choro de pedido de perdão. Perdão pelos meus pecados. Perdão pelas minhas falhas. Esta é a atitude do cristão. Se você quer ser um bem-aventurado, é essa postura que você precisa tomar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.